festa literária sempre tem sido uma surpresa agradável. E eu que sou meio que camelô de festa literária, eu vivo em festa literária, né, correndo esse país. Mas o Oswald de Andrade dizia uma coisa interessante, está aqui o Mário Hélio, que é um grande especialista no modernismo. O Oswald de Andrade dizia uma coisa engraçada, que ele dizia: eu já falei de literatura na Sorbonne e no Sindicato dos Padeiros de Santos, né? Eu já quase fiz isso, né? Nunca falei na Sorbonne, não, já... Agora tem umas coisas... Bom, mas, enfim, isso não tem importância. Mas já falei no acampamento de Sem Terra. Então, estou no mesmo patamar. Essa mesa, a gente, esse ano, pensou na Fli Penedo para que, de certa forma, privilegiasse o espírito histórico de Penedo. Penedo tem uma profundidade histórica muito grande pelos casarios que vocês veem aí, mas não só por isso. Penedo é certamente o primeiro centro de povoamento do sul da antiga capitania de Pernambuco, que em 1817 se separa de Pernambuco, né, constituindo Alagoas. E Penedo foi esse centro, né? Acredita-se que já em 1535, com a chegada de Duarte Coelho, né? Mas é porque o rei mandava que ele seguisse o Rio São Francisco, porque acreditava-se que na nascente do São Francisco tinha o Eldorado, né? Desse Eldorado nunca se chegou a canto nenhum. Tem, inclusive, quando os malês estavam na Bahia, ao depoimento de um sacerdote malê, que ele vem para o Rio de Janeiro, e o diário dele é fantástico, ele passa na Bahia e passa aqui em Alagoas, e ele diz que encontrou o Eldorado em Pernambuco, né? Só que ele não deixou o mapa, até hoje ninguém mais encontrou essa cidade, que seria feita em tijolos de ouro e tal. Porque a história se constitui disso, né? A história se constitui exatamente desses sentimentos que é vivido no dia a dia, que acontece de maneira fortuita, e que ela carece de formação, né? E aí está o papel das historiadoras, que está aqui conosco, dos historiadores. E esse papel ele se descobre das formas mais interessantes possíveis. Por um mero acaso de pesquisa, o Evaldo Cabral de Melo encontrou na Torre do Tombo um processo de um senhor de Pernambuco que pedia um reparo porque ele teria ganho a Ordem de Cristo e não pôde receber porque ele teria sangue judeu. E ele passou 10 anos provando que não tinha sangue judeu. Quando ele provou, ele já não tinha idade para receber a ordem, mas ele fez questão de mandar para a corte portuguesa as provas de que ele não era judeu, porque ele não era cristão novo e tal. E o Evaldo Cabral, a partir daí, faz toda uma leitura do que era o sentimento de preconceito que já se estabelecia naquele período colonial. E a história se faz disso, né? A história se faz dessas histórias cotidianas, né? Que acontecem, às vezes, muito... de maneira muito discreta e que acaba sendo coberto pelos grandes fastos, né? Muitas vezes inventado, né? Aqueles cavalos baios não estavam pintados pelo Zé Américo, né? Não estava na cena da independência, né? Mas, enfim, nós estamos aqui para falar um pouco dessa história cotidiana e de como essa história se processa na vida de cada um e como influi determinado ponto na vida de todos, né? Afinal de contas, tem o verso do Chico Buarque que é brilhante, né? A história é um carro alegre, cheia de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que a negue. Então, a gente não vai negar a história aqui, mas vamos contar um pouco de uma outra história. Podemos começar por você, né, Luana? Alô?
Primeiramente, boa tarde. Agradeço muito a Flipenedo pelo convite para estar aqui hoje. É sempre emocionante estar aqui no Teatro 7 de Setembro. Ano passado, na Flipenedo, eu pude estar aqui como escritora de livros infantis, falando da minhoca chinoca para um público de crianças. Então, é bem emocionante para mim estar aqui dessa vez, falando de outra faceta da minha vida, que é a de historiadora e pesquisadora, agora há mais de 15 anos pesquisando história de Alagoas e há mais de 15 anos também pesquisando história do Penedo. Como após, né, o convite veio e quando eu fui contatada, me pediram para falar um pouco sobre a história da escravidão em Penedo no século XIX, que é o tema da minha tese, né, como foi dito na apresentação. E, enfim, eu poderia passar a tarde inteira falando sobre o assunto, né? Eu tive que pensar um pouco no que podia ser interessante para esse momento e que também coubesse no pouco tempo que a gente tem aqui. E, tendo em vista que a gente está aqui nesse lugar, né, no centro histórico da cidade do Penedo, eu achei que podia vir bem... Só um momento. Eu achei que podia vir casar bem, falar de uma história bastante específica, que é a história da investigação sobre um alojamento de pessoas escravizadas aqui nesse espaço do Centro Histórico do Penedo. Mas, objetivamente, na possível identificação do casarão da Capesp como um alojamento de escravizados no século XIX, especialmente na década de 70. Eu vou contar um pouco de como que essa hipótese surge. Ela não é algo novo, né? Ela vem justamente daquilo que eu ouvi aqui na cidade quando cheguei para fazer as primeiras pesquisas, mas as investigações nos documentos elas tendem a confirmar essa possibilidade. Mas, antes de falar disso, é importante comentar sobre um evento histórico do século XIX de fundamental importância aqui em Penedo e que nem sempre ocupa o espaço devido na historiografia local e do Estado. Penedo foi, ao longo do século XIX, um importante entreposto de comércio de pessoas escravizadas. Houve, após o fim do tráfico atlântico, em 1831, né, vocês conhecem, 1831 foi proibido o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. Efetivamente, essa proibição só acontece mais de 20 anos depois, em 1850, por força, né, de sucessivas dos olhos vedados que o governo imperial fez em aliança com os grandes proprietários escravagistas, que não conseguiam perceber outras possibilidades de exploração de mão de obra que não a da mão de obra africana. Então, houve, durante mais de 20 anos, vistas grossas para inúmeros desembarques ilegais. Mais de 800 mil pessoas chegaram ao Brasil durante a vigência do contrabando ilegal de africanos, muitos deles, inclusive, aqui na costa alagoana, porque, enquanto o tráfico foi legal, os navios negreiros desembarcavam nos principais portos da colônia. Quando ele se torna ilegal, esses contrabandistas passam a procurar portos não oficiais, né, enseadas e lugares onde eles pudessem atracar, para que essas pessoas pudessem chegar à terra e serem destinadas para os compradores. E aí, nesse momento, Alagoas começa a receber diversos desembarques, inclusive, acontecido já no iníciozinho da década de 50, ocorreu aqui no Peba, e essas pessoas elas foram direcionadas para Sergipe. Muitas delas adoeceram no meio do caminho e vieram a parar, inclusive, aqui na Santa Casa do Penedo, né? E aí acabou sendo noticiado, mas esses desembarques ilegais da década de 50 eles já são os últimos. Com o fim definitivo, como a política imperial de efetivamente reprimir, a partir dos anos 50, o contrabando de pessoas africanas escravizadas, começa um movimento muito intenso interno de comércio de pessoas escravizadas. E esse movimento levou a que mais de 200 mil pessoas fossem comerciadas da região nordeste e sul do país para o principal centro econômico naquele momento, que era o Sudeste, a região cafeicultora, né, em plena expansão econômica
mundial, né? O grande commodity mundial naquele momento era o café, e havia um crescimento econômico pungente na região sudeste e uma certa estagnação nas outras partes do Brasil. Isso faz com que se pagasse mais pela pessoa escravizada naquela região e que se organizasse toda uma rede comercial no Império Brasileiro para vender pessoas escravizadas para o Sudeste. Isso envolveu comerciantes dos principais portos de cabotagem do Império, inclusive Maceió e Penedo, que era um porto fundamental, desde o período colonial, por ligar o interior, através do Rio São Francisco. Durante boa parte do período colonial e imperial, o Recife se comunicava com a sua região sertaneja através do São Francisco, né? Então, o Porto de Penedo ele sempre teve um movimento muito intenso, não só por interesses do sul de Pernambuco e depois da província de Alagoas, mas de toda a comarca de Pernambuco. Era sempre um canal de entreposto importante, mas com o comércio interprovincial de escravizados, passa a acontecer um movimento contrário. Em vez do rio servir para entrar sertão adentro, ele também passou a servir para sair, para sugar, para drenar do sertão pessoas escravizadas que estavam nas mãos de pequenos proprietários sertanejos, que tinham 1 ou 2 escravizados, ou que uma grande produção de algodão, que acabou levando muita gente para o interior, também estava em decadência e havia uma necessidade de vender esses escravizados. E o que era importante é que o comércio de escravizados no período imperial ele se tornou um comércio extremamente lucrativo, porque era um dos poucos negócios daquele tempo em que se pagava com moeda viva, né? Então, isso mobilizou muita gente a vender os seus escravizados, e sertão adentro, comerciantes entravam e iam de vilarejo em vilarejo, de vila em vila, de fazenda em fazenda, oferecendo-se para comprar pessoas escravizadas dos proprietários sertanejos, e oferecendo dinheiro vivo, e efetivamente se formou uma grande rede comercial que durou mais de 20 anos, até um pouquinho antes da abolição da escravidão, né? Ela começa a se tornar volumosa em 1850, e até 1882, né, mais de 30 anos, se forma uma rede comercial de pessoas escravizadas internamente ao Brasil, muito intensa, onde Penedo teve uma importância grande por acomodar durante certo tempo essas pessoas que vinham do sertão via São Francisco, para depois serem enviadas para a Bahia e, né, depois para principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Nesse negócio se envolveram os principais negociantes da cidade naquele momento, né? Não era mais como no tempo da colônia, em que existia uma especialidade do negociador de pessoas escravizadas. Nesse momento do Império, do comércio interprovincial, como não era um grande volume, não eram navios com 300, 400, 500 pessoas, mas pequenos grupos de 2, 3, 5, 10 pessoas que chegavam nos portos de entreposto, esse comércio ele era feito por aqueles que praticavam o grande comércio dentro do Império. Então, os comerciantes que tinham as suas casas comerciais estabelecidas nos portos do Império, eles invariavelmente também negociavam essas pessoas escravizadas que chegavam do interior. Isso aconteceu aqui em Penedo, isso aconteceu em Maceió, isso aconteceu em todos os portos do Império. Aqui em Penedo, a gente vai ter na década de 50 e 60, na década de 50 especialmente, um grande fluxo de pessoas vindas do sertão para serem vendidas para São Paulo. E é interessante a gente pensar que a década de 50 ela é uma década de revolução tecnológica no Brasil, né? A gente, 1850, né, 50, a gente fala do século XIX, fica falando de 50, às vezes confunde. 1850 é uma década de revolução tecnológica, porque quando o sistema de navegação a vapor se difunde efetivamente nos mares do litoral brasileiro e nas embocaduras dos grandes rios. Então, passa-se a ter viagens com tempos mais rígidos, com mais certeza, sem depender daqueles regimes de vento e das imprevisibilidades do tempo. E isso dinamiza o comércio de uma forma geral. O comércio interior no Brasil ele é dinamizado de uma forma geral e também atinge esse comércio de pessoas escravizadas. Muitas pessoas que saíam do Penedo para ir para o Rio de Janeiro, sempre via Bahia,
né, dificilmente um navio saía de Penedo e ia direto ao Rio de Janeiro. Geralmente havia uma parada e até, muitas vezes, uma troca de navio em Salvador. Mas muitas dessas pessoas elas saíram em vapores, né, que era o grande símbolo da modernidade chegando no 19. E, nesse grande símbolo da modernidade, carregava dentro de si um dos símbolos das maiores barbáries e das maiores absurdos que o ser humano fez consigo mesmo, que foi a escravização de pessoas. Então, a modernidade estava ali para e passo com vestígios de um passado de 200 anos de exploração de mão de obra que as grandes elites econômicas não conseguiam se desprender por força dos seus próprios interesses. Essa é a grande tragédia do século XIX. Mas, enquanto essas pessoas chegavam... Falei que eu tinha que medir o tempo, senão eu ia. Essas pessoas que chegavam do sertão, e a esse sertão, e até o sertão pernambucano, né, tem pessoas de Vila Bela, de Acaratu, até quase Petrolina, vinha pessoas via São Francisco chegando a Penedo. Elas tinham que ficar aqui na cidade esperando por algum tempo antes de serem embarcadas para fora, né, para o Rio de Salvador. Né, não era todo dia que saíam navios, e esses navios eles tinham uma rotina que tinha que ser respeitada, e as pessoas chegavam do interior de um modo muito mais desordenado. Ao contrário, né, a gente tem muitas imagens, talvez vocês tenham na cabeça, se tivesse projetor eu projetava, ao contrário dos tempos da colônia, onde as pessoas escravizadas eram vendidas na rua, num espetáculo grotesco de desumanidade, nesse momento já havia um certo pudor em relação a essa violência extrema da escravidão, que é vender pessoas. Então, elas eram alojadas mais discretamente, e como não eram muitas pessoas, elas ficavam alojadas, geralmente, nas casas de comércio desses grandes comerciantes. Isso a gente encontra no Rio de Janeiro, encontra na Bahia, encontra em Maceió, e possivelmente foi o que aconteceu aqui no Penedo. Para poder... essa informação de que a Capesp foi um desses lugares, o prédio da Capesp foi um desses lugares que serviram de alojamento de escravizados, havia a difusão dessa informação aqui na cidade, eu ouvi de mais de uma pessoa aí essa informação. Acredito que as grades que tem no prédio ajudaram a que se difundisse essa informação, embora as grades elas foram colocadas porque o prédio serviu de cadeia no início do século XX. Mas, fazendo uma pesquisa sobre o principal comerciante de escravos do século XIX aqui no Penedo, na década de 1870, que é o José Maria Gonçalves Pereira, é possível a gente encontrar, na documentação aqui da cidade, que quando ele era um português, que passou pelo Recife, e em 1869, já com seus 35 anos, ele se instala aqui no Penedo, e em 10 anos ele vai se tornar o maior comerciante do São Francisco, do Baixo São Francisco. O José Maria, quando ele se instala em Penedo, em 69, ele começa a adquirir imóveis aqui na cidade. E em 1871, ele adquire o primeiro imóvel na Rua da Corrente, número 3, com 6 portas, um sobrado de 6 portas, que a gente não tem a correspondência numérica exata, mas bate exatamente com as características do casarão, que era indicado como alojamento de escravizados. Esse casarão, nas fotos que o presidente da província fez aqui no São Francisco, essa viagem que foi muito conhecida, tem uma foto do cais ali do Paço Imperial, vista do rio, e nessa foto tem o prédio do Paço, uma casa do lado, e o casarão sobrado da Capesp, ainda de pé, já desde aquela época. Algumas modificações foram feitas. Se vocês passarem lá hoje, vocês vão ver que não são mais portas, mas janelas. Mas, em uma foto de 69, a gente tem o registro já da existência desse prédio. O José Maria Gonçalves Pereira, ele comprou também outro sobrado na Rua da Corrente, o número 5, e também comprou o trapiche da Rua da Corrente. Ali a gente tinha um pequeno cais e a instalação do trapiche, onde se atracavam as embarcações. Então, dessa documentação, a gente pode inferir que a Rua da Corrente e o Paço Imperial, que não tinha esse nome na época, mas aquela parte da frente da Igreja da Corrente, ela era o grande espaço de comércio
do José Maria Gonçalves Pereira, que era o principal negociante do Penedo na década de 70 e que trouxe, pelas estimativas, mais de 200 pessoas escravizadas do sertão até Penedo para vendê-las para o Sudeste. No geral, se estima que mais de 4.000 pessoas passaram pelo Penedo como escravizadas para serem vendidas pelo comércio interprovincial. Esse número de 200 pessoas que o José Maria teria negociado é só o número mínimo que a documentação aponta, por conta de registros de procuração que a gente encontra na documentação. Muito provavelmente, ele negociou muito mais do que isso, 2, 3, 4, 5 vezes mais do que isso. Mas, de qualquer forma, ao longo de 10 anos, 200 pessoas que chegavam aqui fazia com que houvesse uma movimentação e o reconhecimento de uma região onde se desembarcavam escravizados vindo do interior e se reembarcavam para a região, para fora daqui, né, via São Francisco, depois o Grande Mar. É possível a gente inferir com plena certeza que o casarão da Capesp foi um alojamento de pessoas escravizadas? Com plena certeza, documentalmente, né, nós, historiadores, a gente é muito chato com a afirmação de verdade, porque a gente precisa da corroboração dos documentos, e a gente não tem essa indicação documental, mas todos os indícios tendem a corroborar essa memória da cidade de que aquele prédio serviu de alojamento de escravizados. Mas é importante notar que ele não serviu só de alojamento, ele era a casa de comércio do José Maria, onde ele alojava também outros produtos, arroz principalmente, óleo, enfim, couros, né, todos esses grandes produtos aqui da região, eles eram armazenados nesses locais, junto com essa mercadoria humana que também vinha do sertão. Por que tudo isso é importante nos dias de hoje? Isso seria um dado importante para ser levantado em qualquer cidade do Brasil, não tenho a menor dúvida disso. Mas, e se tratando do Penedo, a gente está falando de um centro histórico tombado, né? E centros históricos tombados, eles são lugares sobre qual se contam histórias, se repetem histórias e se reproduzem histórias sobre um patrimônio que tem uma origem inicial de valorização muito elitista, né? Toda a história do patrimônio cultural e do próprio tombamento da cidade do Penedo está ligado a essa pujança, né, dos seus prédios, dos seus prédios, da sua arquitetura, da arquitetura religiosa, dos seus grandes sobrados. Mas o que a gente busca cada vez mais dentro, né, da história pública é mostrar que esse patrimônio que está preservado, talvez pela importância dessas edificações, ele também tem as mãos e os pés da população, dos trabalhadores que viveram aqui há mais de 150 anos. E esses trabalhadores que viveram aqui há mais de 150 anos, eles eram, em boa parte, pessoas escravizadas. Eles eram pessoas negras, pessoas que, mesmo após a abolição, elas não conseguiram ter acesso aos direitos civis que a República prometia e que, não bastasse a exploração do período imperial, elas são duplamente exploradas pelo esquecimento que se faz dela nesses espaços que hoje ainda se rememora com saudosismo dos tempos passados. Então, a gente identificar um prédio como um alojamento de pessoas escravizadas, ainda que seja um lugar de opressão, né, não é um quilombo, não é um lugar de revolta, não é, né, esses símbolos assim, da resistência mais direta. Mas, quando a gente identifica um alojamento de pessoas escravizadas, a gente conta essa história, a gente aponta para essa história, e essa história tem muitas outras subhistórias de indivíduos e de pessoas que transitaram por aqui, Penedo, e que as pesquisas hoje cada vez mais conseguem identificar nominalmente trajetórias dessas pessoas que passaram ou trabalharam por aqui nesse período e poder reaviver e recontar através da imobiliária que ainda está aí presente, abre possibilidades muito interessantes da gente pensar o patrimônio histórico por outros olhos, de outros modos, e construir também outras narrativas
sobre a cidade histórica do Penedo. Eu vou ficando por aqui, mas a gente continua a conversa, né? Dá tempo para a Mônica. Mônica. Oi, Maurício. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Eu começo exatamente pelo fim da fala de Luana, né? Mas antes de apresentar a mim, eu gostaria de citar aqui uma pessoa extremamente importante e que traz, Luana, na historicidade alagoana, a fala dos escravizados, dos povos originários, dos empobrecidos, né? E que trouxe, inclusive, para mim o meu universo de pesquisa, que é o professor Luiz Sávio de Almeida, que a gente se despediu há pouco tempo aqui no estado de Alagoas, inclusive transformou todo o seu campo de pesquisa em grandes obras literárias e da dramaturgia, e que eu deixo aqui aos convidados da Flipenedo o nome do professor Luiz Sávio de Almeida, inclusive como um nome a ser estudado dentro da literatura brasileira e dentro da literatura alagoana. O professor Luiz Sávio me apresentou o universo da matriz africana, eu devia ter uns 8 anos de idade, quando eu vou para uma sala completa. Era a cozinha de minha casa, ela era toda azul. Minha mãe gostava de azul, né? E eu abro a geladeira e encontro uma panela imensa com um caldo maravilhoso, delicioso, né? que era o chequeté. E eu comecei enlouquecidamente a tomar chequeté e acabei... Edson Bezerra. Tudo bom, Edson? E a tomar chequeté e ele a me dizer o que era, né, aquela bebida. E minha mãe partilhava também de outras culturas da religiosidade que a gente pode chamar ameríndia, né, como a Jurema Sagrada e tudo mais. E eu entrei, então, no mundo da religiosidade de matriz africana muito cedo, mas só vim me tornar uma religiosa e uma militante e uma pesquisadora da religião, já bem tardiamente, que é exatamente quando acontece em Maceió uma celebração chamada Xangô Rezado Alto, nome dado, inclusive, por Edson Bezerra. Não foi tu que nominou o evento? E a celebração que fazia uma alusão a um evento histórico aqui na matriz africana chamado Quebra dos Xangôs, que aconteceu lá em 1912. Um ano antes desse ano de comemoração do centenário, nós tínhamos tido um grande afeto político, né, do município de Maceió com as religiões de matriz africana, onde foi limitado, no dia 8 de dezembro, para quem não é aqui do estado de Alagoas, 8 de dezembro é a data que nós comemoramos em Iemanjá, né? E a prefeitura, então, que já vinha se fortalecendo com o universo neopentecostal de Alagoas, vai limitar horários e delimitar espaços para a comemoração dessa data do orixá, inclusive com a medida de apreensão dos atabaques, né? O ano seguinte, o ano de 2012, existe uma movimentação das universidades, de alguns intelectuais do Estado, e o governador vai em praça pública pedir perdão aos religiosos de matriz africana pelas atrocidades acometidas no Quebra.
Eu acho a historicidade, uma coisa fantástica, porque eu sou daquele tipo de gente que acredita, por mais que eu seja uma religiosa, acredita na objetividade, na criação objetiva e na construção histórica do sujeito, né? Então, daí eu pensei, o que é que vai ser depois daqui? Por que entregar um diploma na mão de um babalorixá ou de um aialorixá dizendo eu reconheço, né, um hiato de 100 anos de invisibilidade social e a gente não produzir, então, fatos que forçassem uma política pública de reparação para esse povo? E eu chego, então, ao meu trabalho, à minha pesquisa, que é um estudo de caso do 8 de dezembro, do Orixá Iemanjá, em Alagoas, e suas comemorações e a batalha que é travada, então, com o universo neopentecostal na praia de Pajuçara. Para isso, a gente vem se utilizando de algumas questões que passa, Luana, exatamente pelo período do Brasil colônia, quando a gente chega aqui, né, e Portugal ainda está sob a égide da Inquisição Ibérica, e a gente tem, do Brasil colônia, da invasão, até mais ou menos o segundo Império, eu acho, né? A Inquisição Ibérica atuando e toda a questão da demonização dos religiosos de matriz africana iniciada no Brasil. E nesse momento, nós temos uma população de escravizados produzindo a riqueza brasileira, né, e perdendo, então, o protagonismo dessa produção, né? Ele não era detentor dos meios de produção, a gente ainda não está no capitalismo, mas é mais ou menos aí, é um esboço, né? E a gente tem, então, o racismo enquanto ideologia atuando na construção da primeira sociedade brasileira, vamos dizer assim, no primeiro espaço de construção social do Brasil. A gente chega na formação do Estado brasileiro já com um processo de inimificação muito forte, né, da pessoa negra e um processo já de apropriação cultural bastante desenvolvido. E aí, nesse processo de apropriação cultural e de inimificação, a gente vai ter algumas proibições ligadas à cultura de matriz africana, né? A proibição da capoeira, a proibição da religiosidade em si. Num determinado momento, Rui Barbosa decreta a laicidade do Estado, porém, essa laicidade do Estado ela é muito mais uma ferramenta de absorção do sujeito europeu que chega para lá em 1900, né, já com o Estado brasileiro formado e a gente passando para o modo capitalista de produção, porque esse conhecia chão de fábrica, do que para uma acomodação das diversas religiosidades que nós tínhamos aqui, né? E aí nós vamos seguindo até o bendito ano de 2011, em Alagoas, quando um grupo de religiosos da Igreja da Pentecostal, da Assembleia de Deus, eles acompanhavam as marchas LGBTs, né? A prática desse grupo era, onde tinha uma marcha LGBT, eles acompanhavam para fazer grandes shows, gospels e tudo mais, e demonizar aquela população, até o dia em que Ivete Sangalo
fez sucesso, lançou uma música de Carlinhos Brown, vai chamar Dalila, e foi um sucesso estrondoso, e eles se ativeram à existência da matriz africana, porque até então nós estávamos num processo de demonização muito subliminar, né? E aí eles tomam corpo e começam a ocupar o espaço das festividades de Iemanjá num grande comício de demonização, com o feitio, com a produção de shows gospels. Era uma cantora que arrastava multidões, né, Newton? Arrastava multidões e tudo mais. E a gente entra no embate realmente, né? Existe toda uma mobilização da classe cultural da matriz africana, dos afoxés, dos maracatus, dos intelectuais, de músicos, de autores, de professores como Edson, né? Como Marco Antônio, que não está aqui. Oi, meu bem, né? Para essa retomada. E aí a gente consegue um determinado sucesso, a gente consegue se organizar em rede e consegue, junto à Assembleia Legislativa, o deputado faleceu há uns 2 anos atrás, eu esqueci o nome dele, quem lembrar me diga, foi aquele que tinha um programa policial na TV, Jefferson Moraes, né, que era filho de Santo e Marco de Ogum, não esse, o outro, e que consegue aprovar a lei de resistência do Dia do Religioso de Matriz Africana de Alagoas, o dia 8 de dezembro, né, e que dava plena liberdade do culto religioso, isso em 2012, plena liberdade do exercício do culto religioso em praça pública ou nas orlas lagunares, né, e marítima de todo o estado de Alagoas. Então, o que a gente traz, e aí a gente consegue uma acomodação até que muda o governo de Alagoas, e em 2016 existe uma nova investida desse grupo, aonde passamos 3 dias acampados no Ministério Público de Alagoas em negociação, né, com a tal cantora, produtora e popstar da Assembleia de Deus. Enfim, o que a gente traz aqui fazendo um link com a história de Luana, com a história que Luana traz, é que tudo isso que nós vivenciamos, ele se dá dentro da estrutura da formação do Estado brasileiro, né? Eu costumo dizer que quem estuda o pensamento marxiano diz que o Estado é fundamentado num tripé, né? Que o capitalismo é fundamentado num tripé: Estado, religião e direito. No Brasil, dentro do meu entendimento, nós temos 5 pernas que sustentam o capitalismo brasileiro, né? O Estado, o direito, a religião, o racismo enquanto ideologia e o patriarcado enquanto ideologia, né? Essa é a grande base do Estado brasileiro, e que ela vem, então, o racismo que foi trazido no momento da invasão para o território brasileiro, ele se perpetua como ideologia, e, como ideologia, ele precisa ser reproduzido. Como ideologia, ele necessita ser reproduzido, porque senão se perde no espaço, né? E a gente tem as reproduções em textos, em músicas infantis. Durante a pesquisa, eu peguei muito o universo infantil. Eu tinha... existe uma música de Coco de Roda que ela fala: cabra danado da cabeça no escapólito, a venta dá um fole pro ferreiro trabalhar. Parrapapá, desparrei minha cumbré, meu louro me deitar o pé, que eu vi a poiva derramar.
né? O que a gente está vendo aí é uma questão de depreciação de traços fenotípicos de um homem negro, que, naquele momento, ele é retratado como um negro fujão, né? E que ele leva bala, né? Eu lembro também de uma... Meu pai dizia que eu morava, nessa época, na casa que tinha sido terreiro de Tia Marcelina. Tia Marcelina foi a personagem do Quebra, que foi morta em Seu Pegi, né, que virou o grande símbolo da resistência da religiosidade aqui em Alagoas. E eu me lembro de brincar nessa praça, era uma praça que aparecia muitos ciganos e tudo mais, e eu me lembro de brincar de roda, cantando a música de Pai João, né? Pai João entrou na roda tocando seu violão. Quem vem lá é seu delegado, o Pai Francisco. E Pai Francisco foi para a prisão. Como ele vem, todo requebrando, parece um moleque desengonçado. A gente dançava e cantava isso freneticamente e sorria. Mas veja, quem é Pai Francisco, né? Pai Francisco ele só poderia ser ou um preto reprodutor ou um pai de santo, ou um zelador de umbanda, para ser mais específica, porque é assim que pretos velhos se apresentam na Umbanda. Eu sou pai Francisco de não sei aonde, eu sou pai João de não sei aonde, né? E aí a gente coloca na cultura de crianças brancas, pretas, né, que aquele homem de pele preta, aquele homem preto, ele pode ser freguês de cadeia, né? Como ele foi preso e como ele já vestia um terno branco, eu invento na minha cabeça, que aí é a invenção mesmo, né, que isso deve ter acontecido lá pela década de 30, no processo de higienização, né, porque eu estou vendo aí que traje Pai Francisco estava utilizando. Mas isso é uma ferramenta, uma das ferramentas da ideologia racista, né, e como ela se reproduz. Então, quando o ministro Silvio Almeida, né, coloca para a gente a questão de racismo estrutural, eu digo assim, não existe racismo que não seja estrutural, né? Uma vez racismo é estrutura, e a gente precisa considerar como tal. Então, e isso faz parte do universo alagoano. Isso faz parte, inclusive, do universo penedense. Eu estava agora falando e lembrando da pesquisa que o primeiro preto com perfil religioso a ser executado em Alagoas não, porque ele foi enviado para Olinda, foi daqui de Penedo. Eu esqueci o nome dele, mas a gente ainda não tinha sistematização do candomblé enquanto religião em Alagoas, mas ele era um babalaô e começava a passar seus ensinamentos a terceiros. Eu vou ficando por aqui para a gente poder abrir a conversa. Pois é. O debate é sobre essa questão da historicidade cotidiana, e é isso que a gente está discutindo, até a formação da própria ideologia brasileira a partir desses preceitos advindos com o processo da escravidão, o longo processo de escravidão. Mas eu já abro o ciclo de perguntas da plateia, é porque a gente está com o tempo apertado aqui, houve uma série de atropelos, né, na formalização. Se a plateia tiver alguma pergunta, por favor, tem alguém que queira... Tem um microfone aí. Alô, São. Muito legal ouvir vocês. A gente sempre aprende quando escuta, né? Coisas novas. Eu queria só colocar uma coisa, Mônica, na sua fala, um fato que talvez não tenha conhecimento sobre a coisa de dezembro, do prefeito. Aquilo que você citou antes, em dezembro, lá na Pajuçara, 8 de dezembro, quase que tem, porque nos tornou muito público isso, e ia ser uma quebradeira mesmo. A gente estava já na mobilização de construir o Xangô Rezado Alto, né? No primeiro foi em 2006. Clébio era da fundação, Marcos Antônio estava na fundação também,
eram poucas pessoas, o dinheiro era muito pouco, me lembro que era muito pouco, eram R$8.000. O Marcos Antônio está aí, ele pode até me corrigir, R$8.000 era o orçamento. E quando a gente lançou a ideia lá, o pessoal, e foi muito legal, né? O Clébio aceitou, o Marcel aceitou, o Marcos Antônio, e era, mas a equipe era muito mínima, e o evento aconteceu. Mas bora saltar para 2000, a gente já estava se mobilizando, já estava bem mobilizado, para o 2 de fevereiro. Aí em dezembro, quando eu ia ter a festa, dia 8 de dezembro, eu estava em casa e um amigo meu chamado Hernando liga para mim, diz assim para mim, a prefeitura proibiu a coisa lá na Paz de Sara. Aí eu disse, não é possível. Aí liguei para o Geraldo Magela, que era secretário lá. Ele não estava, ele disse, não é possível, isso é um absurdo, eu não acredito nisso. Aí ele procura saber, se informar como a coisa estava acontecendo, e realmente ele se certifica que isso ia acontecer, a proibição estava acontecendo. Ele liga para a Catiabó na baixa, silenciosamente, essas coisas não vazaram muito. Ligou a Catiabó liga para o comandante da polícia, que estava tudo articulado, que já, inclusive, proibiram lá, né? Proibiram, mas estava tudo articulado, isso até meio-dia estava articulado, da polícia, da prefeitura, com a polícia, proibir lá. É quando a Catiabó liga para o comandante da polícia e diz, olha, aconteceu em 12, isso. E pode acontecer hoje. E se acontecer, a responsabilidade é sua. Aí ele suspende a operação, mas a operação estava para acontecer, inclusive, Pai de Santo, você sabe, eu acho que você sabe disso, isso você sabe, Pai de Santo religiosos chegaram na Ponta Verde e foram proibidos de acessarem o espaço. É quando está acontecendo aquela manifestação no começo da avenida, que foi o espaço da segregação que eles determinaram, que no final a gente falou, as pessoas falaram, e saíram em caminhada até a Ponta Verde. Uhum. Você chegou Então, a tomar conhecimento disso, dessa quebradeira aqui? Eu não só cheguei, como eu participei, porque nessa época eu trabalhava na Secretaria de Direitos Humanos e a gente soube da proibição no dia 7 de dezembro, às 7 horas da manhã, especificamente pela Gazeta de Alagoas, né? E aí a rede de terreiros se reúne com Cátia Borne, é a rede que vai, né? Inclusive Pai Júlio estava vivo ainda, Mãe Miriam e tal, que eram os nossos mais velhos, né? Os dois mais velhos, e em mesa com Cátia Borne, o Geraldo Magela era superintendente de Direitos Humanos, professor Bruno César estava lá também, a convite da rede, né? E é quando a gente solicita a Cátia Borne. Inclusive, eu fui para a praia com o meu habeas corpus pronto, né? Eu saí para ir encontrar com o meu terreiro. Foi um dia que eu não dancei, né? Eu pedi a meu babá, porque eu fiquei do lado dos atabaques, né? Mas com o meu habeas corpus pronto. E tinha um habeas corpus pronto para cada pessoa de referência das áreas da praia, porque a gente não ia permitir o sequestro dos atabaques, né? Porque prender aquele atabaque, quem não é da religião de matriz das religiões de matriz africana, atabaque para a gente é um orixá, né? Ali vive um orixá, 3 orixás, inclusive cada um para cada atabaque. Então, assim, toda essa movimentação, vocês estavam com a movimentação cultural. Se eu não me engano, o Leci Brandão veio, não é isso? E que foi dado início àquele projeto cultural que era o Festa das Águas, que hoje em dia até se confunde um pouco o nome e tal. Mas, nesse ano, nós invadimos o fórum do Estado, né? Não sei se você está lá, eu tenho foto sua lá. Acho que você está com Magela, professor Sávio estava... um monte de gente foi conosco, não sei se você lembra, que nós invadimos o fórum, fizemos uma cantata de Zuelas, né, dentro do Fórum do Estado. Foi um movimento bastante rico. E ele só acontece por conta do apoio dos pesquisadores que existem na cidade nesse campo.
Os religiosos sozinhos, por mais organizados politicamente que estivessem naquela época, né, não teriam conseguido. A gente está com o tempo bem adiantado aqui. É só para quem, um esclarecimento para quem não conhece a história. Em 1912 houve, dia 2 de fevereiro, por acaso, houve um movimento aqui em Alagoas chamado Quebra do Xangô, o Quebra, que houve a invasão de todos os terreiros de Alagoas, de Maceió, sobretudo, mas o principal alvo eram 2 terreiros, o terreiro de Chico Foguinho e da mãe Marcelina, que era da nação Xambá. Essa nação até migra para Olinda, é hoje uma das grandes focos da nação, um grande foco de resistência dessa nação Xambá em Olinda, que congregava em torno, eu não sei hoje quem é, porque essa nação tem uma curiosidade, ela normalmente é liderada por mulheres. No caso da mãe Marcelina aqui em Alagoas, uma das grandes líderes lá em Pernambuco foi a mãe Bill. Eu não sei hoje quem comanda, eu não sou estudioso, eu sou curioso mesmo e tal, enfim, não tenho nenhuma informação a mais, mas e esses terreiros foram invadidos por uma certa Liga Democrática Republicana que saiu recolhendo quebrando e recolhendo alguns dos pertencimentos, né, desses terreiros de Xangô, que foi preservado, foi guardado numa certa sociedade Perseverança ali na Rua do Sol, e que depois foi transferido para o Instituto Histórico Geográfico, que está lá como uma das grandes coleções de objetos dos rituais da Umbanda. Mas isso tinha um cunho, sobretudo, político, né? Porque dizia essa liga que esses xangôs só se fortaleciam aqui em Alagoas pela proteção do Euclides Malta, que era o governador na época, né? E isso gerou, inclusive, a deposição dele do governo, né? É só uma coisa histórica mesmo e tal, enfim, não tem... Eu estou falando de curioso, porque eu também não tenho condições plenas de conhecimento para falar mais plenamente sobre o assunto, mas é só para ter uma explanação. Tem mais alguma pergunta? Tem. Eu ouvi com muita atenção a Luana e a Mônica e é só um incentivo. Eu faço minhas as palavras do Maurício Melo Júnior, não tenho tanta ligação com o que a senhora falou aí, mas eu tive, assim, muitas conversações com o Luiz Sávio de Almeida. Inclusive, eu apoiei Edson, o Sávio, para reitor, quando ele foi candidato. E a gente tinha muitas conversações. E a minha preocupação era, talvez, a preocupação do Sávio, porque ele era um pesquisador preocupado com as fontes fidedignas de informações. E eu gostava do Sávio por causa disso. Então, eu queria só registrar isso. E com relação à professora Luana, eu queria dizer o seguinte: eu sofri que só picolé na boca de bêbado, não sabia para onde ia, quando eu fui escrever o meu livro Penedo, Patrimônio e História, 100 anos de caminhada de sua diocese. Eu sofri muito. E nem aqui na casa do Penedo eu encontrei o que eu queria. Eu fui encontrar onde? No Museu Imperial, onde até hoje eu sou grato, porque as portas se abriram para que eu pudesse pesquisar o que eu quisesse. Eu fui encontrar em Salvador coisas sobre Penedo e fui encontrar em Olinda. E não sabe o quanto a gente sofreu, eu sofri para conseguir sair. Pois bem, então a professora Luana falou uma coisa interessantíssima. Eu quis ver a questão do patrimônio histórico, que era o que me interessava. E essa casa de número 3 que ela falou, que foi a princípio do José Gonçalves, que hoje está lá número 30 e número 30A, que os prefeitos com quem eu pude falar, eu já disse, por que essas numerações são tão erradas? Nós estamos agora aqui em Penedo com um projeto, nós não, né? O vereador que acatou o que eu queria, estamos com um projeto aqui
fazer voltar os nomes antigos. Essa rua Damaso do Monte vai deixar de ser rua Damaso do Monte, vai ter que voltar a ser Rua Imperial da Corrente. E por aí vai, a gente vai pegar tudo isso. Pois bem, então, por ele acatar ou abarcar, entre aspas, os escravos, foi que ali passou a ser cadeia pública. Ali passou a ser a delegacia durante muito tempo. E em 1959, nós já morávamos ali, e eu tenho um irmão que é advogado criminalista que nasceu exatamente no Sobrado. Moacir, nasceu exatamente aí. E eu conto isso no meu livro. Pois bem, então eu quero parabenizar. Eu quero dizer, Maurício, uma honra muito grande para mim foi conhecer o Maurício. Viu? Olha, eu quero dizer o seguinte, eu aproveito as festas literárias para fazer, Edson, as minhas conversações. Eu cheguei aqui depois porque eu estava conversando particularmente com um e com o outro. Eu aproveito porque eu gosto da pesquisa. Viu? Eu gosto da pesquisa. Então, a gente precisa encontrar fontes fidedignas de informações. Eu gostaria, Maurício, de encontrar uma pessoa aqui em Penedo que topasse escrever um livro sobre Penedo, mas um livro com fontes fidedignas de informação. E enquanto eu não encontrar essa pessoa que tope isso comigo, eu não descanso. Mas nem sempre é possível encontrar na própria localidade o documento. Eu lembro que um dos mais importantes documentos, muito pouco difundido, sobre o Quilombo dos Palmares, foi porque demonstra o que foi a luta do Quilombo dos Palmares, foi encontrado na Torre do Tombo por um pesquisador amigo meu, Ivan Alves Filho, que é um pedido de um soldado que lutou no Quilombo dos Palmares, e ele faz o pedido em versos. É uma das coisas mais interessantes, eu não vou dizer o poema todo, mas ele começa dizendo assim: ao conselho ultramarino que tão justiceiro é, Zebedeu Praça de Pré, filho de Braz Vitorino, tão moço quase menino para Palmares marchou, porém lá se estrepou. Aí começa, aí no final ele pede a patente de capitão, ele que é Praça de Pré, né? Praça de Pré era o primeiro posto, que nem chegava a ser um soldado, né? Então, quer dizer, essas coisas só se encontram assim mesmo, só se encontra, nem sempre está nos lugares onde se deram os acontecimentos. Mas tem mais alguma pergunta? A gente tem mais uma pergunta só para a gente encerrar, porque a gente está bem adiantado já. Tem mais uma colocação. Assim, Luana, Mônica e Maurício, o Penedo que a gente ama tanto, que eu fico fascinado por isso, tem uma tradição negra muito grande, uma tradição soterrada. Eu aproveito esse momento do Penedo só para tensionar a cabeça dele. Fortíssima. Luana sabe disso, não sei se Mônica também tem conhecimento. As festas dos mortos que existia aqui. O bairro aqui de lado, está lá, o bairro de lado, no bairro Vermelho. E é uma tradição, porque, veja só, essa invenção da tradição de Penedo, com esse ressurgimento, ele se dá muito em cima do patrimonialismo, dos monumentos, das efemérides. Existe uma tradição soterrada nessa cidade que ela deveria, e aí isso era uma coisa completamente nova, outro paradigma, outra narrativa negra nessa cidade. Né? É interessante, tem um filme do Verne Salles, que filmou Cavalo, tem um filme que ele fez sobre Penedo, mais de dentro, que é uma cena bem interessante. E o bispo, né, que morreu, inclusive o bispo que morreu daqui de Penedo, ele está numa entrevista, ele disse que não, Penedo é 100% católico. Ele diz isso no filme. Aí o Werner, que é um puta cineasta, quando ele acaba de dizer isso, dá um corte e coloca as tradições africanas. Quando ele fala isso, é 100% tal, é sempre tal. E eu posso dar uma informação que talvez não seja tão correta como eu esteja falando, mas é mais ou menos isso. Acreditava-se que eram 12 terreiros que foram quebrados em Maceió. O Fernando Gomes, pesquisador, o cara que é mais, que eu acho que mais detém essa historiografia, alagoano e negra particularmente, ele narra o quebra em detalhes, Mônica sabe disso, viu ele falar lá, tá? Ele descobre que não eram 12 terreiros, eram 25 a 24 terreiros. E ele vai descobrir isso, se não me engano, aqui em Penedo. Não sei se
ele descobre isso, ele vem para Penedo, isso está com alguns anos, e ele descobre no cartório a existência destes terreiros. Aqui, ele descobre, parece que é aqui, a existência destes terreiros. Então tem toda, sabe, Maurício? É uma negritude soterrada, e que está viva, que precisa ser inserida nessa... para Penedo ter uma outra, não uma narrativa que se opõe à atual, mas se complementa, entendeu? Esse patrimônio cultural de negritude que está pela periferia dos artesãos, dos fazedores de santos, fazedores de e sempre foi muito forte, né? Aqui tem uma praça, aqui um espaço aqui atrás do mercado, onde até um tempo atrás se cogitou de construir um novo mercado, que era um grande centro de concentração das matrizes africanas, e tudo acontece aqui em Penedo. Penedo tinha uma grande tradição que se perdeu, que era da procissão das cinzas, que saía na quarta-feira de cinzas. E numa dessas procissões, meu amigo Luiz Pimentel, que gosta do fantástico na literatura, aconteceu um fato curioso aqui em Penedo. O delegado de Penedo prendeu a morte durante a procissão das cinzas em Penedo. Isso é fato, não é mentira, não. A morte foi presa em Penedo. Né? Era um cara que se fantasiava de morte e ele tinha um apelido que agora não vou lembrar o apelido, e quando as crianças descobriram que era a tal figura, começou a chamar o apelido dele, ele perdeu a paciência, pegou a foice da morte e deu uma chicotada nas costas de um menino e foi preso por isso. Então a morte foi presa em Penedo. Pessoal, a prisão da morte, né? Tem as internet. Foi perdoado pela Igreja Católica, claro, com certeza. As intermitências da morte do nosso querido Saramago está atrasado com relação à historiografia de Penedo. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Foi um grande prazer. Luana. Obrigada, gente. Mônica, muito obrigado. Eu que agradeço.